Olá, boa noite. Vamos ver aqui. Sou leiga. Boa noite. Vamos ter uma live hoje sobre o que é psicanálise. Daqui a pouco meu convidado tá entrando. E aí, gente, como é que vocês estão? Daqui a pouco vai chegando aí o pessoal, vai mandando aviãozinho aí, convidando o pessoal, porque é assunto de saúde mental, é muito importante para os dias de hoje que a gente está passando. Muito importantíssimo. Vamos lá. Tô aguardando. Boa noite. Tô aguardando aí meus convidados chegarem. 3 pessoas na live. A Nay Libras entrou. A Nay é nossa tradutora hoje, intérprete de Libras. Boa noite, Emanuel, tudo bem? Hoje a nossa live é sobre saúde mental, tá? Sobre o que é psicanálise. É um tema muito importante para os tempos que a gente está vivendo de hoje, né? De pandemia, de pânico. E aí, na hora de procurar um profissional na área de saúde mental, a gente não sabe se procura um psicanalista, um psicólogo. Qual a diferença de um psicanalista, de um psicólogo? Patrícia Rangel, vão mandando aviãozinho aí para os amigos que não conhecem da psicanálise. Vai mandando um aviãozinho aí, convidando as pessoas. Boa noite, Nay. Ela vai fazer a língua dos sinais. Isso é muito importante, né? Inclusão social para todas as pessoas. Viana, meu convidado, ele chegou aí. Eu queria que ele mandasse a solicitação, porque eu não sei mexer em live. Isso, gente, manda coraçõezinhos para impulsionar essa live, para alcançar pessoas. Até eu vou mandar um aviãozinho aqui para convidar o pessoal, as amigas. Convidar aqui, pessoal. Como é que tá o dia aí? Sei que tem pessoas aqui do Brasil todo nesse Instagram. Vai indo aí, gente. Entra aí na live, que hoje é um bate-papo muito legal. Vamos lá. Ah, chegou aqui. Viana. Deixa eu ver aqui. Viana, manda solicitar. Oi, ele chegou aqui. Agora eu tenho que achar a Danai, né? Ei, boa noite. Boa noite, Núbia. Psicanalista, Núbia. É, o psicanalista Viana. Peraí que eu vou colocar a Nay aqui também, que ela é nossa intérprete de Libras. Pronto. A gente vai convidando o pessoal aí para a live. Sábado à noite, ninguém tem nada para fazer. Vamos. Ei, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos nos apresentar primeiro, né? Enquanto o pessoal chega.
Não vou ficar nas delongas, né? Aos pouquinhos vai entrando aí o pessoal. Primeiro, eu me apresento ou vocês querem se apresentar primeiro? Se apresenta primeiro, Tá Núbia. bom. Meu nome é Núbia Lopes. Você é nossa mentora aí. Ah, tá. Eu nunca fiz live, né? Meu nome é Núbia Lopes. Núbia. Oi? Vai precisar tirar uns comentários. Tá. Fica passando na frente. Tá Aí bom. depois ativa novamente. Tá bom. Mas fica aí, gente. Vão enviando os aviãozinhos, convidando as pessoas para entrar nessa live. É muito importante, hein? Vai ter muitas lives. Todo mês vai ter um tema diferente. Esse tema de hoje é o que é psicanálise, mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Núbia Lopes. Eu sou psicanalista clínica. Faço especialização na área de psicanálise infantil e terapia familiar. Sou graduanda em pós-graduação em neurociências e aprendizagem. E atendo online e presencial, né? A psicanálise é um dos ramos que eu mais amo, né? Antes da psicanálise, eu fui formada em gestão de pessoas, mas é a área que eu escolhi atuar, é a psicanálise, no tanto que as minhas especializações sempre são na área da saúde mental, né? Então, passo aí para o Viana, para ele se apresentar. Os ramos que eu mais amo. Pode falar. Eu não ouvi, Núbia. Pode se apresentar, Viana. Ah, sim. Bem, sou Viana, tenho 43 anos, sou graduado em teologia, tenho 2 graduações em teologia, pós-graduado em docência do ensino superior, pós-graduado em filosofia, cursando RH e psicanalista clínico, esposo de Eliene, pai de Lídia, Adna, Lívia e Raquel, e meu genro Marcel terceiro. É um prazer estar aqui. Que bom. Eu não falei idade, né? E não falei a família, mas eu sou casada, não vou falar a idade, né? Eu sou casada, esposa do Gustavo Germano. Tenho 2 filhos, um de 14 anos, o Renan, e o Igor, que segunda-feira faz 11 anos, tá? Agora a apresentação aí é da nossa amiga Nayane, e a nossa intérprete em Libras, né? Libras. Difícil é falar as duas línguas. Vamos lá. Meu nome é Nayane. Né? Meu sinal é esse aqui, em Libras. Eu faço formação agora em Letras Libras, faço licenciatura em Letras Libras. Fui convidada hoje aqui pela Núbia, né? Que agora está também aprendendo Libras também, está aí desenvolvendo para atender essa área que é tão importante também. Os outros também precisam de psicanalistas. Então, assim, é um prazer imenso a gente estar começando a conversar e abrir a mente aí para atender a todos, de verdade. Então, prazer. Que bom. Nossa terceira convidada também, uma das psicanalistas que ia participar, infelizmente ela houve um imprevisto, né, de última hora. Ela não vai poder estar nessa live, a Janete, mas terá outra oportunidade para ela poder estar aqui conosco, né? Então, nós vamos ao nosso tema, que é o que é a psicanálise. Hoje em dia, devido a muitas coisas que nós estamos passando no nosso mundo, muitas pessoas com crise de ansiedade,
muitas pessoas tendo ataques de pânico, muitas pessoas com excesso, né, ansiedade, porque todos nós somos ansiosos, pessoas muito ansiosas, né? E na hora de procurar um profissional, não sabe qual profissional procurar. Não sabe se vai no clínico, no psiquiatra direto, ou se vai no psicólogo ou no psicanalista. Então, a gente vai falar o que é a psicanálise. E aí eu gostaria que o Viana explicasse para a gente, para todo mundo que está assistindo a live, o que é a psicanálise. Bom, a psicanálise é um estudo muito glorioso, digamos assim, muito interessante para quem gosta da saúde mental. E é interessante a gente observar com detalhe a questão da palavra psicanálise. É muito interessante explicar os termos. É sempre bom a gente orientar conceituando as palavras. Então, vejamos. Psicanálise, Núbia, se divide em dois termos, em duas palavras, que vêm de origem grega. Psi, antigamente, essa palavra era tida apenas como a 23ª letra grega. Com o passar do tempo, os romanos foram desenvolvendo culturas, inteligências e começaram a usar a palavra psique. Depois de muitos anos, algum tempo depois, começou a usar a psique para a interpretação, a saída dessa palavra para a alma, para a mente humana. Então, hoje, nós temos aqui no Brasil, foi aceito agora, não tão recente, mas muitos anos atrás também, o termo psique, que estuda a mente humana, que estuda a alma. Então, psique estuda a alma, psi estuda a alma. Sim. Análise. É bem interessante a questão dessa segunda palavra, desse segundo termo, análise. Veja, análise ela também vem de duas palavras gregas. Aná é a primeira palavra grega de análise. Aná significa no português, aqui na nossa língua, jogar para cima. Aná significa jogar para cima. É bem interessante isso, Nubia, por quê? Porque isso se dá no paciente em análise. É verdade. Quando o analista entra no set para poder atender no ambiente, com seu contorno de consultório, tudo na sua clínica, o paciente ele faz anar, ou seja, ele joga para cima. Uhum. O interessante é a segunda palavra, lier, que é a palavra grega completa, a gente pronuncia assim, analier, do grego. Então, anar significa jogar para cima. Lier significa soltar. Então, vamos juntar essas palavras. Jogar para cima e soltar. Depois de algum tempo, lá por volta dos anos 390 depois de Cristo, foi tido uma ideia o seguinte: por que jogar para cima e soltar? As pessoas, quando peneiravam trigo, jogavam trigo para cima e soltavam o trigo. Quando o trigo era jogado para cima, a palha saía para fora. Olha a boniteza de fazer análise. Joga o trigo para cima. Quando joga para cima, o vento tira a palha. E cai o trigo, somente o trigo. Isso aqui é lindo em análise.
E, Núbia, você está de parabéns por quê? Porque você trouxe isso à luz do público, explicando o que é análise, o que é psicanálise, qual a diferença, e mais na frente você vai colocar, com certeza, a questão da diferença entre a psicanálise e a psicologia. Então, é o seguinte, análise significa jogar para cima e frouxar. Quando se joga para cima o trigo, cai o trigo e a palha solta. Então, dá a ideia de que, seguinte, quando você faz análise, você joga para cima toda a sua fala, que está no inconsciente, e o analista vai tirar a palha, vai tirar aquilo que não serve, aquilo que, digamos assim, entre aspas, que não presta, que não tem valor, que não tem sentido, e vai devolver ao paciente somente o trigo, somente aquilo que tem valor. Então, o que é psicanálise? Psicanálise é o estudo daquilo que se tem valor no seu inconsciente para ficar consciente na sua mente. É verdade. E todo esse processo se dá por meio de investigação com o paciente, da associação livre do paciente, né, que ele chega ao setting terapêutico, né, a sala de terapia, ele vai falar, ele vai soltar, né, ele vai falar várias coisas, que às vezes ele fala assim, mas eu vou falar uma coisa para você, que eu acho que isso não tem importância, e para ele não tem importância, mas para nós que somos os analistas, né, tem muita importância. Faz total diferença. Cada fala, cada palavra que o paciente fala para nós é de suma importância. Faz uma conexão assim com o passado dele, né, com o presente. Né? Às vezes trazer a memória, porque a gente cavuca muito, né? A gente mexe muito com a memória do passado, lá da infância, mas não é no intuito da pessoa sair machucada. Vai doer relembrar? Vai. Mas é necessário para poder sarar. Porque se eu tenho uma dor que deixo para lá, né? Vamos supor, um machucado, eu não cuido desse machucado, ele vai ficar ali sem sarar. Então, eu preciso desinfetar esse machucado, eu preciso fazer um curativo nele, eu preciso tratar esse machucado para ele sarar, para ele cicatrizar. Então, no processo de análise, o que vai acontecer com as dores? Você vai lembrar, porém não vai sentir mais dor, né? No processo terapêutico, o paciente, lá na frente, ele vai ficar apto a não sentir dor, mas daquilo que lhe dá dor, né? Traumas, aqueles traumas do inconsciente, coisas que ele não lembrava, na hora que ele vai conversando, ele vai lembrando de coisas que estavam ali recalcadas no inconsciente e que faz total diferença e que explica muita coisa, muitos comportamentos, muitas atitudes impulsivas que o paciente tem no presente. Então, quando o paciente se depara, ele vê que algo lá no passado estava errado e que hoje ele compreende aquilo, ele começa a agir de outra forma. Né? Ele começa a ressignificar aquele passado, a elaborar melhor. Então, assim, a psicanálise, com esse processo, ele vai trazendo para o paciente a autoestima, a autoconfiança, o autocontrole, né, sobre as ações. Por quê? Porque você está tratado. Né? Hoje em dia se fala muito de autoestima. E as pessoas acham que a autoestima é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então, se você é traumatizado, tem algo ali, né? Por exemplo, sofreu um abuso sexual, sofreu algo na sua infância ou adolescência,
e aquilo você guarda, nunca falou para ninguém, ou nunca tratou, né? E aí se torna uma pessoa introspectiva, ou se torna uma pessoa que tem dificuldade de se socializar, ou uma pessoa muito nervosa, ou uma pessoa até mesmo com dificuldade sexual, né, de ter relações sexuais. Então, assim, é um trauma que você precisa tratar. E esse trauma você vai tratar no setting terapêutico, é na psicanálise. É passando pela dor que se trata, né? Falei certo? É que você é o Sim. mestre aqui. Você é o Pois mestre não, aqui. não tem como é. Tem algo a acrescentar? Isso. Pois é, só em relação ao conceito da psicanálise, a palavra que psicanálise, que é o estudo da mente, e mais voltada para o inconsciente, né? Você vai, acredito, já falei aqui, que você vai tratar daqui a pouco da questão, da diferença do psicanalista para o psicólogo. Uhum. Então, isso vamos tratar mais com ênfase logo, logo. Mas é interessante porque a psicanálise, ela estuda o inconsciente do indivíduo, né? Uhum. E fazendo ficar em paz e equilibrado. Sim. Que aí entra a segunda tópica de Freud, que é assunto para mais de mês. Agora, a gente fala de psicanálise, mas a psicanálise, ela surgiu de alguém, né? Então, a gente queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre Freud. A gente ouve tanto falar sobre Freud, muitas pessoas ouvem tanto falar sobre Freud. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Freud. Quem foi Freud na psicanálise? Qual a importância dele nesse estudo todo da psicanálise? Muito bem. Toda teoria tem a sua origem, tem o seu começo, tem o seu princípio, e na psicanálise não é diferente, né? A gente vai olhando as histórias e vendo que depois que você estuda a psicanálise, porque a psicanálise em si ela não tem fim. Exatamente. Por exemplo, nós estudamos, você estudou, nós estudamos 3 anos e meio, no meu caso, 3 anos e meio, mas é um estudo que não tem fim, É, porque ela vem se atualizando a cada dia com novos conceitos, com novas ideias, com novas neuroses, transtornos. Pois bem, então tem a origem. Então, quando você estuda a história, por exemplo, quando você estuda a religião, não importa o credo religioso, quando você estuda a história das religiões, você percebe que existe ali, interligado, as neuroses, muita gente doente, muita gente preocupada, muita gente com transtorno, e alguém curando aqueles transtornos, alguém, sabe, de certa forma, equilibrando aquelas neuroses. Uhum. Mas nunca se deu a origem de alguém. Então, a origem da psicanálise nasceu de Freud, Sigmund Freud. Freud é o pai da psicanálise. Freud era um neurologista, interessante falar isso, né, Lu? Verdade. E muita gente pensa que Freud era psiquiatra, né? É. Ele trabalhou em área Pois bem, psiquiátrica, mas ele não era psiquiatra. isso. Então vejamos, Freud era um neuro, Uhum. trabalhava com a mente e, sabe, e a parte nervosa do sistema naquela época, sistema nervoso. Então, Freud, como é o pai da psicanálise, ele nasceu em Freiberg, na Morávia, e
história, a biografia de Freud é extensa. Nós vamos fazer aqui uma síntese para que a gente possa entender um pouco a questão de Freud, né? Então, Freud era filho de judeu. Freud era judeu, não um judeu praticante, mas um judeu um tanto distanciado do judaísmo. Mas o seu pai era judeu. O pai de Freud, o senhor Jacob Freud, era um judeu assíduo. Eles tinham um comércio pequeno, mas era a forma dele sobreviver. Então, assim, Freud começou cedo, na infância, com muita inteligência, acima dos seus irmãos, e logo começou a estudar e entrou na faculdade muito cedo, aos 17 anos. Verdade. Daí, Freud começou a seus estudos, suas pesquisas, logo ele cursou medicina, né? Aos seus 17 anos. Com isso, mais na frente, ele concluiu o seu mestrado na parte neuro, né? Em Paris. Daí para frente, Núbia, Freud, ele se identificou ainda mais. Depois que ele conheceu Brain, que era um psiquiatra. Ele era médico, neurologista também, mas era um psiquiatra. Brown já trabalhava na área mental, em ajuste, e com o passar do tempo, Freud, diante das suas pesquisas, estudo, começou a estudar a mente, começou a estudar a histeria com Brown, fez hipnose com Brown, que Brown era especialista em hipnose. Sim. E não deu certo para Freud, né? Não deu certo essa ideia de trabalhar com a hipnose. Mas daí para frente, Freud se dedicou de uma forma extraordinária, estudando 10 anos. Olha o interessante. Eu estudei 3 anos, a Núbia também estudou 3 anos, 3 anos e meio, ou mais, não sei qual foi o teu tempo aí, Núbia. Mas Freud se dedicou 10 anos estudando a psicanálise. Daí, disso, teve a sua primeira edição, primeiro livro, que foi A Interpretação do Sonho. Depois que ele estudou o Amor Ético. Então, assim, Núbia, a biografia de Freud é muito extensa, muito grande, mas Freud é o criador da nossa psicanálise. Claro que de Freud até aqui nós, nos dias de hoje, na nossa atualidade, muitos conceitos foram mudados e serão mudados a vida toda, porque a ciência é assim. Então, essa é, em síntese, a biografia de Freud. Você pode até complementar aí a nossa biografia sintetizada de Freud. Sim, Freud, ele teve, né, os seus discípulos, né, as pessoas que ele treinou, que ele deu aula, e que cada uma delas fizeram suas próprias teorias também, né, desenvolveram suas próprias teorias, né, Lacan, né, Jung, Carl Jung, entre outros, Melanie Klein, Ana Freud, né? A Ana Freud é filha dele, né? Foi, mas a Ana Freud já é na vertente infantil, psicanálise infantil. Então, assim, Freud, ele brilhante, né? Uma pessoa que viu que pela psique humana, né, interpretação de sonhos, você consegue desvendar muitas coisas do paciente,
né, do inconsciente do paciente. Então, assim, ele falava que tudo está ligado ao inconsciente, né? O que somos, como somos, né, está ligado ao inconsciente. Então, assim, o que você falou, assim, tá bem completo de quem foi Freud, né? Outra coisa também, outro tópico, é que como que nós nos tornamos um psicanalista, né? E essa é uma das coisas que mais é mais polêmico no meio profissional, né? Não digo nem no meio de pacientes, né? Porque vindo de alguns psicólogos não gostam muito de psicanalistas, porque até chegam a falar que psicanalista, vai lá, faz 2 anos e só, e a gente estuda 5 anos. Não desmereço os psicólogos que fazem 5 anos, fazem PhD, faz tudo. Eu vou fazer psicologia também, que é um sonho de infância, mas nós também estudamos muito. Se vocês veem pela live aí, atrás do Viana aí, olha quantos livros, né? Só aí já dá para tirar o exemplo de quanto que é o estudo, quanto que ele estuda, quanto que a gente tem que ler, quanto que a gente tem que se aprimorar. A gente acaba uma especialização aqui, já vai outra ali, porque a gente precisa estar atualizando, principalmente se a gente está clinicando. Então, assim, não é apenas 2 anos, né? Se a gente for juntar os nossos diplomas, já passa aí os 5 anos da faculdade de psicologia, né? Então, assim, para você ser um psicanalista, já recebi já no direct algumas perguntas, como que faz para ser psicanalista, né? Eu tenho dúvida se eu faço psicologia, se eu faço psicanálise. E, assim, a psicanálise, o que eu posso dizer? Nós passamos pela tripé da psicanálise. O que seria essa tripé da psicanálise? Teoria, análise pessoal e prática. A teoria é tudo que você aprende na escola psicanalítica. Você vai aprender sobre a escola freudiana, escola craniana, junguiana, enfim. Você vai aprender tudo na escola de psicanálise. O que você precisa para ser um psicanalista? Ter um ensino superior. Não necessariamente ser um psicólogo, mas você pode ser formado em administração, contabilidade e ser um psicanalista. Existe uma psicanalista que eu sou muito fã dela, que ela é da página Fãs da Psicanálise. Fãs da Psicanálise, ela já me notou aqui, uma vez no Instagram, morri, eu coloquei num post algo dela, ela me notou, ela deu um joinha, né? Que é a Natália Pacola. Ela é uma excelente psicanalista, essa página dela é uma página muito grande, Fãs da Psicanálise, e a Natália Pacola, ela é psicanalista, mas a formação dela, ela é advogada. Então, ela é advogada, ela é escritora. Então, assim, o que você precisa para ser psicanalista? Você precisa ter uma formação a nível superior. Ponto. Tendo isso, você vai fazer o curso de psicanálise. Fazendo o curso de psicanálise, você vai passar pela teoria, análise pessoal. Cada escola de psicanálise tem a quantidade e aula, quantidade de análises pessoais que você tem que passar. O que é isso? Você vai ser tratado, né? Durante as aulas, você é tratado. Mas você vai passar por um setting terapêutico onde você vai ser individualmente tratado por um psicanalista já formado. Então, você vai passar por essas sessões que a escola vai determinar. Tem escola que determinam 100 sessões, tá? Tem escola que determinam 50, tem escola que determinam 10 sessões. E aí, aquele psicanalista que te atender, ele vai colocar, vai fazer um relatório e vai mandar para a secretaria te colocando apto ou não para atender. Você recebendo aquele papel, você é apto a atender, você começa
a pegar o paciente piloto, que é o estágio supervisionado. E depois, passando por esse estágio supervisionado, você passou pela tripé da psicanálise, né? Você faz também um TCC, tá? Então, assim, não é nada diferente do que uma faculdade de psicologia faria, tá? A gente não foge disso, né, Viana? Eles apresentam TCC, a gente também apresenta. A gente tem que fazer trabalho, nós também fazemos. Atende paciente piloto com supervisão, atendemos. Então, assim, a diferença é que o nosso ramo é para o inconsciente, né? É as teorias de Freud, né? E já a psicologia, eu vou falar bem breve da psicologia, porque eu não quero estender, porque, como eu disse, eu não sou psicóloga, Viana também não é psicólogo, mas o pouco que, assim, eu andei lendo, pesquisando e conversando com algumas psicólogas, né, se dá pelo comportamento humano, né, pela fala, né, a terapia da psicologia é pela fala, se dá pela fala, pelo falar, né. Eu até fiz uma anotação aqui, que eu ia esquecer, eu sabia que eu ia esquecer, que a psicologia é uma disciplina antiga da filosofia que veio em 1932 no laboratório de Leipzig, na Alemanha, e que se tornou campo científico de estudo de funcionamento psicológico, comportamental, com, com preocupação de minimizar o sofrimento humano a partir do falar. Tá? Então, assim, essa é a parte que eu vou falar, que eu peguei da psicologia aqui. Se quiser, até repito, porque eu até gaguejei, né? A psicologia é uma antiga disciplina filosófica, da filosofia, né? Que em 1932, no laboratório da Alemanha, se tornou um campo científico de estudo, um funcionamento mental da psicologia comportamental com a preocupação de minimizar o sofrimento humano a partir do falar. Então, assim, é bem diferente a diferença aí entre psicólogo e psicanalista. Deu para entender, Riana? Através dessa fala aí, né? Isso aí eu peguei uma psicóloga falando no YouTube, eu esqueci de anotar o nome da psicóloga, podia ter anotado, e ela falou assim, foi um vídeo de 4 minutos, ela falando sobre a diferença de psicóloga e psicanálise. Mas, assim, é essa a diferença, né? Então, assim, quando que a gente deve procurar o psicólogo ou o psicanalista? Gente, aí eu te pergunto, você pode falar, Viana? Depois eu falo minhas considerações. Bom, só para, assim, complementando aqui, a tua fala que foi muito boa, muito oportuna, muito criativa e dinâmica, aí existe, todo psicanalista, bom seria que ele, acredito que nenhum instituto aceita uma pessoa fazer psicanálise se não tiver um curso superior. É verdade. Porque é importante ter um curso superior, porque já é um nível educacional importante na mente daquele indivíduo. Então, vejamos, quando uma pessoa estuda psicanálise, é um estudo profundo. Ó, veja que nem todo psicólogo pode fazer atendimento analítico. Muitos psicólogos, eles fazem um curso de psicanálise. Por quê? Porque a psicologia, ela trata o consciente. Exatamente. Ela trata o indivíduo, o consciente dele. Ele vai trabalhar com toda a inteligência, com a formação que ele teve, 5 anos estudando e tudo e tal. Com toda a capacidade que o psicólogo tem, a sua dinâmica terapêutica. E é interessante falar que há curas com o psicólogo.
Mas o psicólogo trabalha o consciente. Eu vou fazer aqui um exemplo para ficar bem claro aos nossos ouvintes aqui. Vejamos, um paciente com ansiedade. O psicólogo, automaticamente, ele pode passar alguma medicação, receituar para tratar aquela ansiedade. Se ele quiser passar logo receituar o paciente, pode. Senão, ele pode também tratar o paciente na questão da terapia. O psiquiatra, Mas vejamos, tanto na parte... psiquiatra, no caso. O psiquiatra pode prescrever a medicação. Pode, mas o psicólogo... Isso, assim, o psicólogo, ele pode passar certo tipo de medicação, certo? A medicação, por exemplo, para depressão, os psicólogos não podem receituar, mas para ansiedade, algumas medicações ele pode. Ele é liberado para isso. Então, assim, ele pode tratar com a medicação ou a terapia. Só que ele vai tratar a consciência do indivíduo ansiosa. O psicanalista não. O psicanalista ele não vai tratar a consciência do indivíduo que está ansioso. Ele vai atrás das origens, o que causou aquela ansiedade. O que vem por Aí onde está a diferença, né? O que vem por trás dessa ansiedade, né? Eu costumo perguntar ao meu paciente Exatamente. assim, qual o nome da sua ansiedade? Quem é a sua ansiedade? Ou o que é a sua ansiedade? Né? É isso mesmo. Porque tratar o consciente, tratar o agora, você vai tratar agora. Mas depois vai voltar, porque tem uma raiz aí atrás. Pode continuar. Pois bem. Então, assim, é importante isso, esse esclarecimento é fundamental, é de suma importância. Então, vejamos que há essa diferença. O nosso psicólogo, ele trata o consciente, o presente do momento, aquilo que o paciente chega ao psicólogo, comenta e diz. Nós, psicanalistas, nós trabalhamos o inconsciente, o que está por trás daquela neurose, aquele transtorno. Então, assim, é muito interessante a sua fala nesse sentido, esse momento seu aqui. Então, é muito significativo dizer que há uma diferença enorme do psicanalista, do psicólogo e do psiquiatra. Ambos, os três, não podem se opor um ao outro. Não existe isso, não pode. Eu não posso, tratando o inconsciente do indivíduo, do paciente, criticando o psicólogo que ele pesquisou, que ele foi atrás, que ele fez terapia. Exatamente. Eu não posso dizer ao paciente, deixe esse remédio depressivo, que vai te prejudicar, criticando o psiquiatra. Nem o psiquiatra criticando o psicólogo e vice-versa. Há uma nuvem. Eu quero só fazer aqui uma observação para entregar para ti, já. Olha. Aí, há um número muito grande de psiquiatras, psicólogos e até psicanalistas procurando psicanalista. Sim. Veja, eu faço análise, a minha analista é do Rio de Janeiro. Então, nós, psicanalistas, nós precisamos fazer análise, nós precisamos tirar a palha, né? Como diz o termo grego da análise. Nós precisamos jogar para cima o trigo para a palha sair para fora. Então, nós precisamos de análise. Todo mundo precisa de análise. Então, assim, não é necessário nós, profissionais, pegando a tua fala aqui, criticarmos um ao outro. Não tem sentido isso, porque é uma união de ajuste mental. Essa é a palavra. Exatamente. Complementando aí o que o Viana falou, nós psicanalistas, depois da supervisão de análise, a gente continua fazendo supervisões analíticas, tá? Levando casos clínicos para supervisões. Essas supervisões são pagas, grupos de estudos, né? Que a gente analisa alguns casos específicos, com toda a ética, tá? E aí eu entro também
no mérito das associações. Por quê? O psicólogo tem o CRP. Ok, ótimo, maravilhoso. Aí, quando você fala que você tem um registro, mas você não pode ter registro, que não sei o que, que não sei o que. Não. O psicanalista, ele não é obrigado a ter registro. O psicanalista, ele tem um CBO. Se você procurar no Ministério do Trabalho, você vai encontrar o CBO que se encaixa na psicanálise. Ele pode usar aquele CBO. Eu esqueci o número, tá? Existem associações de psicanalistas. Logo que a gente se forma, a gente acaba conhecendo, a própria instituição, ela tem uma, ou você pode ir para outra associação, mas você não é obrigado. Por que a gente se filia a uma associação? Para ter respaldo jurídico, para estar em conselho de ética, né? Para seguir todo um padrão que às vezes a gente precisa de amparo, para a gente não ficar solto. Assim como todo psicólogo também paga ali o seu CRP para poder ter respaldo jurídico, ter o seu conselho de ética, enfim, não sei, né? Nós também temos nosso registro a fins de redigir um contrato terapêutico, né, dentro da lei, certinho, né, sem prejudicar o paciente e o analista, né, e participar de congressos, participar de supervisões. Então, assim, esse registro para nós também não é obrigatório, mas a gente paga essa anuidade porque a gente quer estar por dentro dessas coisas, né? E também isso traz uma seriedade ao nosso trabalho, né? Não desmerecendo quem não tem o registro, né? E outra coisa que o Viana Lúlia, eu quero só fazer um complemento da minha fala, que eu terminei esquecendo. Uhum. As nossas técnicas, as técnicas que são usadas pelo psicanalista são diferentes das técnicas dos psicólogos. Por exemplo, nós psicanalistas, nós não podemos usar técnicas do psicólogo. Exatamente. Certo? Nós não podemos. É interessante frisar isso. Nós não podemos usar técnicas, somos proibidos por ética, pelo nosso regimento interno, que cada instituto tem, de usar técnicas da psicologia para o tratamento psicanalítico. Era isso. Exatamente. Eu nem procuro saber para não usar. Eu nem procuro saber que técnicas são essas para não usar. Deixa eu começar a faculdade que eu faço. Então, assim, a psicanálise, a gente também faz pós-graduação, nós também temos mestrado em psicanálise, nós temos também doutorado em psicanálise. Então, é um campo, como o Viana falou, muito amplo. E a gente continua em análise constante. O Viana, ele mora no Maranhão. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. E a analista dele é do Rio de Janeiro. E o meu analista é do Maranhão. Né? Então, assim, a gente continua, né? E vai indo. E a analista dele tem uma outra analista, e assim vai. Por quê? Para não haver transferência, né? Contra-transferência, né? Para o paciente também, porque nós somos seres humanos. Mais alguma coisa? Falar? Alguma dúvida? Se alguém quiser deixar alguma pergunta aí na caixinha de pergunta, pode perguntar. E a gente responde aí rapidamente, tá? Se fosse dar um resumo do que é a psicanálise, né? É um campo amplo, né? Eu vou para o psicanalista ou eu vou para o psicólogo? Depende de você. Você quer trabalhar algo profundo? Você quer trabalhar a raiz daquilo que te dói? Do medo, da insegurança,
enfim, de um trauma que você passou, de algo que você, assim, nem mesmo você sabe. Ah, eu sou impulsivo. Não sei por que eu sou impulsivo. Eu tenho certeza que se você for no psicanalista, você entrar no setting terapêutico e começar a falar, você vai ter insights. O que é um insight? Vai vir lembranças e você vai lembrar o porquê você é impulsivo. Já atendi pessoas que, eu grito muito com meus filhos, eu não quero isso. Aí eu pergunto, como que era lá na sua família? Como que era o lar que você vivia? Como que era a sua infância? Como que era o berço familiar? Aí a pessoa me conta que vivia num ambiente de gritaria, que a mãe falava gritando, brigava muito, gritava muito, tudo era o grito. O que essa pessoa está fazendo com os filhos? Reproduzindo, inconscientemente, reproduzindo com os filhos o que a mãe fazia. E quando ela descobre isso, o que ela faz com esse material que ela descobre? Agora eu sei, agora eu vou melhorar, né? E uma coisa muito importante que eu costumo dizer para quem procura psicanálise, né, e pergunta as diferenças, eu falo assim, olha, não tem receita de bolo, né? Porque às vezes eles chegam assim, e aí, o que eu faço? O que eu faço? Pergunta para mim, né? E aí, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu devolvo a pergunta. E o que você acha que você deve fazer? Porque nós não trabalhamos com achismo, né? A resposta está dentro de você. Agora, você só vai encontrar a resposta a partir do momento que você tratar suas feridas, a sua criança ferida, a sua criança interior. A você se conhecer, a você se descobrir, porque tem pessoas que não se conhecem, que não sabem quem são elas. Começa a conhecer a sua persona quando entra no set terapêutico, quando começam a fazer terapia. Entendeu? Então, assim, você não vai encontrar a resposta no outro, porque aquilo que serve para mim, aquilo que funciona para mim, talvez não vai funcionar para você. A mesma coisa é numa terapia de casal, ou uma terapia singular, né? Uma paciente chega e fala assim, eu devo separar? Diante disso, eu devo separar? Você deve analisar o contexto que você está vivendo. Depois que você analisa o contexto que você está vivendo e tiver paz, você vai ter a decisão que você quer, que é a resposta dentro de você. Nós como psicanalista, a gente não tem poder de decisão, a gente não pode decidir pelo nosso paciente. A gente jamais pode falar assim, separa, vai lá, separa desse marido. Não, entendeu? Não é ético, não é o correto, não é o certo, tá? Quais são os momentos que a gente intervém? Isso eu tenho na cláusula do meu contrato. Quando a pessoa relata para mim, se ela chegar transtornada e eu ver que essa pessoa, ela falar que ela quer se matar, é o momento que eu intervenho. No tanto que na ficha de anamnese tem contato telefônico de outras pessoas. Eu peço telefone de outras pessoas, porque eu não posso deixar a pessoa sair daqui. Ou eu ligo para um parente familiar para vir buscar essa pessoa, ou eu ligo para o SAMU buscar essa pessoa. Daqui ela não sai. Entendeu? Esse é um momento de intervenção. Não posso deixar uma pessoa transtornada que acabou de falar que só pensa em se matar, que quer se matar, e fala assim, eu dá vontade de sair daqui e me jogar da ponte. Que aqui tem uma ponte que é um lugar que todo mundo se joga, né? Então, assim, eu não posso deixar a pessoa sair daqui. Qual a hora que eu tenho que intervir, né? Uma mulher que está sendo espancada pelo marido. O que eu preciso fazer? Eu preciso orientá-la
das leis. Maria da Penha fala que ela precisa procurar os direitos dela, né? Que senão ela vai morrer. Não, daquele roxo, pode ser que, olha, pode ser que depois você não vai vir mais na minha sessão. Você não vai estar viva para estar na minha sessão. Então, eu tenho que conscientizar ela que ela tem que buscar os direitos dela. Então, assim, isso é um direcionamento. Não é um direcionamento, é uma intervenção e não é intrometer na vida pessoal da pessoa. Você pode falar, né? Me corrigir também se eu tiver errada em algum momento, alguma conduta, né? Não, não, você está certo, é assim mesmo. Só para complementar, o que precisa fazer o analista? Todo analista tem o seu contrato ético e moral, eu tenho o meu, você tem o seu, porque a gente trata várias neuroses, né? E é preciso que o paciente fique ciente disso. Sim. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho uma lista mental do que faz o analista, ou psicanalista. Por exemplo, eu posso citar aqui algumas neuroses. Transtornos das personalidades, que são 12 transtornos. Nós temos esquizofilia, exibicionismo, disforia de gênero, temos os casos parafílicos, ansiedade, depressão, apatia, que é a falta de amor, né? Medo, as fobias. Então, são vários transtornos, são várias neuroses. Há até uma diferençazinha, porque na época de Freud era neurose, hoje não são mais neurose, a gente chama de transtorno, mas para pegar a ideia da psicanálise, a gente chama de neurose, né? Mas hoje são transtornos. Então, são vários transtornos que o psicanalista trata. Então, é importante o paciente entender essa função do analista. Por exemplo, você falou aí de como trata o paciente, muito bonito. Sua forma de tratar o paciente é muito bonita. Na anamnese, que é a ficha, né, digamos assim, aquela primeira palavra com o paciente, com o analisando, a gente identifica logo ali o que é o transtorno dele. Na minha anamnese, eu leio para ele o meu contrato ético e moral. Por exemplo, o que eu devo fazer? Eu devo dizer ao paciente o seguinte: eu não posso julgar ele moralmente, não posso fazer julgamentos. Exatamente. Eu tenho que ouvir ele a vida toda. Se for uma sessão, 2, 3, 4, 5, só ouvindo, estarei no ponto, para ouvir o tempo todo. Fazer com que os desejos do paciente, tirado a palha da análise, né, jogar para cima e tirar a palha, seja cumprido, seja realizado, ele tem um desejo, ele vai jogar e eu vou devolver para ele só o trigo. Vou tirar as palhas e devolver para ele só o trigo. Então, realizar o desejo do paciente, ser empático, né, de certa forma. Isso. Eu não posso ser amigo do paciente. Eu tenho que ser companheirismo, eu tenho que ter companheirismo, sim, mas ser amigo, não. Porque amigo não se trata amigo. Então, o amigo corrige o outro, e o analista não pode corrigir. O analista tem que trazer do inconsciente para a consciência de. Então, Núbia, era só isso para complementar a sua bonita fala. Tá, nós vamos encerrar agora, falta 2 minutinhos para acabar nossa live. Foi um bate-papo muito legal, adorei a sua participação. Eu acho que ficou bem esclarecido aqui o que é a psicanálise, como que a gente trata, como que funciona a psicanálise. A próxima live, eu pretendo fazer uma live mês que vem com a Nayane. A gente vai falar sobre inclusão social, porque a comunidade surda, ou a comunidade surda e muda, eles são excluídos
da terapia, tá? Da terapia, e entre outros serviços, né? Entre outros serviços de saúde física e mental. Então, assim, existem raros ou poucos, difíceis achar profissionais na área de terapia que são intérpretes em Libras, né? Então, nós vamos falar prioridade, né, no assunto, ela conversa, ela está no meio desse público e eu quero aprender mais sobre isso e eu gostaria que vocês estivessem acompanhando essa live, principalmente os terapeutas, os psicólogos, e despertasse esse interesse em também fazer um curso de Libras para não é questão de dinheiro, é questão de inclusão social, é questão de pensar que eles também são seres humanos como nós, né? Eu agradeço a sua participação, tá? Eu atendo online, presencial, na clínica Polimed Vix, para quem é de Vitória, tá? Só me chamar no direct, que eu passo contato, ou entrar no meu link da bio. O Viana atende onde? Online. O Viana atende online, tá? E, Só entrar na bio que lá tá o contato WhatsApp. então, essa live vai ficar salva. Vocês podem compartilhar essa live com os amigos, marcar as pessoas que não pôde assistir. E em breve teremos uma live voltada assim para conversar sobre inclusão social, né? Porque é abordado tantas pautas, né? Mas essa pauta que é mais urgente é deixada de lado. Então, eu quero aprender, eu quero saber como que é isso, como que é essa exclusão. E eu comecei a fazer o curso com a Nayane quarta-feira passada, estou apaixonada pela aula, pela dedicação dela, e vamos que vamos, e continuando estudando, lendo, e fazendo o que amamos, né? Obrigada, Viana. Obrigada, Viana. Tá? De nada, um abraço. Um abraço. Foi um prazer. Prazer todo meu. Obrigada, Nayane. Um abraço. Tá? Um abraço para toda a comunidade. Surdo, ou surdo e mudo. Eu falo assim porque nem todo surdo é mudo, né? A gente tem que aprender isso, né? Tem muitas palavras aí que a gente fala errado, tá bom? Mas que a gente vai aprendendo, tá bom? Um abraço, vou salvar a live aqui e tchau, tchau. Gente, como é que encerra? Eu não sei encerrar. Nayane, eu não sei encerrar. Como é que encerra? Vamos encerrar. Gente, me ajuda aí, gente. Como que faz para encerrar a live e salvar? Cadê minha amiga Valquíria? Meu suporte. Alguém aí me ajuda? Tô apanhando, não sei salvar essa live. Aê!